E agora vamos falar do outro jogo, Ale, o empate do Atlético na estreia. O Filipão surpreendeu, né? Todo mundo achando que ele iria ficar só observando, ele arregaçou as mangas e comandou o time. O que dá pra falar desse empate do Atlético lá em Volta Redonda? Ele não consegue, né? Ele não consegue ficar quieto, cara. Eu acho que algumas coisas ficaram bem claras, né? Primeiro, a disposição de todo o elenco, assim, a vontade, a alegria, o desejo de tentar buscar um objetivo maior na temporada. A presença do Arana, que a gente especulava muito aqui, né? Então, o Filipão não quer saber se tem o Arana ali à disposição e clinicamente tá provado que ele pode jogar, ele não vai abrir mão de um jogador. Né? É outra coisa. E outra, o adversário já olha para você com mais respeito. Não, você tá falando de um jogador de seleção brasileira, um jogador que deveria ter ido para a Copa do Mundo. Outra coisa, cada um no seu quadrado, isso aí ele não vai abrir mão. E o jogador acho que com mais confiança, que é um trabalho dele, ele certamente, isso eu nem perguntei ainda, mas certamente no vestiário ele encheu os caras de confiança e de moral. Pô, esse grupo é muito bom, eu vim aqui porque eu acredito em vocês, a gente vai sair daqui campeão, isso, aquilo, aquele outro. E a verdade é que o resultado foi Pinóquio, que a gente fala, né? Foi mentiroso. O Atlético merecia, sim, sair com a vitória contra o Fluminense. Jogou muito mais do que o Fluminense e o nome do jogo, o nome da partida foi o goleiro Fábio, você não tem a dúvida disso. Fez uma grande atuação e o Atlético acabou esbarrando no arqueiro do tricolor carioca. Então, acho que não só o desempenho foi bom, o resultado talvez nem tanto por aquilo que o jogo mostrou, mas a perspectiva, Romano, eu acho que ela é muito positiva, porque fica evidente que o ambiente mudou e mudou para muito melhor. Olha só, para poder exemplificar o que você disse, o Hulk, na entrevista, na saída de campo, disse sobre o Filipão. Um cara que entende tanto de futebol consegue te dar um treino em 1 hora de conversa. É isso aí. Eu acho que define muito bem. E é nesse aspecto que a chegada do Filipão, ela vai ser fundamental também. E aí tem uma outra situação, né? Não é só o Filipão, que tem todos os méritos, tem muita moral, é um cara que não precisa provar nada pra ninguém. A saída do Cudê também, né? A saída do Cudê já dá um alívio na galera, porque o Filipão, ele não teve ali no dia a dia, no trabalho, e o time evoluiu, né? Então, acho que esses dois aspectos somados dão uma expectativa muito positiva pro torcedor do Galo. E aí, Alexandre? Esse empate de ontem lá em Volta Redonda? Acho que são dois aspectos, né? O Atlético soube impor sua superioridade técnica, merecia ser vencedor. Jogou bem demais ontem. Jogou bem. Não sei se bem demais. Mas assim, não, eu tô comparando com o que vinha. Não sei, viu, Romano? Eu não acho que o trabalho do Cudê de campo era tão ruim assim, não. Eu acho que o trabalho de campo do Cudê, ele fez aquela lambança no jogo contra o Corinthians, né? Errou na escalação, mas o Atlético e ali comprometeu bastante, mas de toda forma se recuperou na Libertadores, vem no G4 do Campeonato Brasileiro. O Atlético fez boas exibições, não acho... O problema do Cudê é que ser treinador de futebol é muito mais do que montar um time e escolher uma tática, né? É gestor de grupo, né? Não, principalmente quando você tem um grupo qualificado como é o do Atlético. Aí é mais difícil ainda, né? Então, a gente percebe vários treinadores que surgem, fazem grandes trabalhos, e aqui eu não tô botando demérito nenhum, porque ele pode se recuperar durante a carreira. Vou só usar como exemplo, tá? Rogério Ceni. Rogério Ceni fez 2 belíssimos trabalhos no Fortaleza, né? Passou por grandes clubes e não conseguiu desenvolver o mesmo trabalho que ele desenvolveu no Fortaleza. Por quê? Pegou um Cruzeiro, tinha uma crise tremenda, mas muitas estrelas, né? Muito medalhão. Pegou um Flamengo de medalhão e pegou um São Paulo que não tinha nem tanto medalhão assim, mas é uma situação mais complicada. E a gente não pode esquecer, né, Ale, no ano passado, o relacionamento dele com alguns jogadores foi muito ruim, né? O Patrick é o maior exemplo, mas tem outros. Então, esse lado, em determinados momentos, em determinados grupos, e aí eu vou citar um exemplo positivo, que coincidentemente está tendo no São Paulo, o Dorival, né? O Dorival pegou um Flamengo machucado ano passado, cheio de estrela, um ego danado, uma brigaiada. O que ele conseguiu? Resolveu o vestiário. O time tem tanta qualidade que, não vou dizer que jogou sozinho, não é isso. Mas, de toda forma, só dele conseguir resolver aquele problema ali, já foi meio caminho andado pro Flamengo ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Entendeu? Então, o Filipão
ele vai precisar trabalhar muito isso também. Né? Então, um time que tem um ataque de Pavon, Hulk e Paulinho é um time muito diferenciado. Né? Muito diferenciado. Agora eu tenho uma questão aí, viu, que eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo, porque eu vou discordar do mestre, do Simões. Eu acho que o trabalho de campo do Cudê era ruim. E eu acho que o time conseguiu chegar vivo, tá vivo no Brasileiro e tá vivo na Libertadores, caiu na Copa do Brasil em função das suas decisões, das suas apostas, apesar do Cudê. Porque você falou que o time jogou muito bem ontem, ficou entre muito bem e bem, né? Mas eu acho que já foi muito acima dos jogos que a gente viu do Cudê. Também acho. Embora os resultados do Cudê não sejam tão ruins. O desempenho eu acho bem questionável e acho que o que salvou o Cudê muitas vezes, foi a qualidade individual dos jogadores, em que pese o Hulk, que em várias oportunidades botou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo sozinho. Então acho que os números do Cudê não são ruins, mas o desempenho é bem questionável. Eu não acho. Eu acho que até no contra o Bragantino, por exemplo, que foi o jogo da lambança dele lá no vestiário, né? Eu acho que o Atlético jogou bem contra o Bragantino. Merecia. Agora, uma coisa que precisa ser feita, o Romano, embora ele tenha um desempenho, o Alê trouxe os números dele aqui, nos outros clubes, e é um outro Paulinho que a gente tem no Atlético, no que se refere a gols, mas de toda forma um jogador não pode, no mesmo jogo, perder tantas oportunidades como ele perdeu ontem. Ok, o Fábio fez defesas, mas quando o cara chega 3 vezes na cara do gol e o goleiro pega as 3, aí também tem... É mérito do goleiro, mas não é só mérito do goleiro. É um semestre diferente da carreira do Paulinho, que ele já tem que se acostumar. Sim, que ele já tem que se acostumar. Exato. E engraçado você falar isso, que contra o Bragantino também, cara a cara com o Cleiton, ele perdeu uns 2 gols. Ele fez um gol. Mas ele já tinha... contra o Bragantino ele já tinha desperdiçado. E ontem eu acho que foram 3. Tudo bem, aquela de letra ali foi uma defesaça do Fábio, mas ele chegou com 2. Teve uma com o Hulk e botou ele na cara do gol. Na cara do Fábio. Só falou com ele assim, faz e me consagra. E aí não conseguiu. Olha só.